rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, seguinte, hein? Temporada regular da NBA já terminou, né? Ontem tivemos a última rodada da regular season e 12 equipes já garantiram suas vagas para os playoffs, né? Os 6 primeiros colocados da Conferência Leste e os 6 da Conferência Oeste já estão classificados para os playoffs, porém temos ainda 4 vagas em aberto, né? 2 vagas no leste e 2 vagas no oeste. E o que vai definir os times que irão preencher essas últimas vagas será este torneio maravilhoso chamado de play-in, né? Este torneio irá definir quem irá ocupar a 7ª colocação e a 8ª colocação em ambas as conferências, né? Explicando aqui de forma bem simples aqui como que funciona o play-in, porque eu sei que muita gente pode não saber. Vou usar aqui o play-in da Conferência Leste como exemplo. O vencedor deste primeiro jogo entre Hawks e Miami Heat ganha a vaga, ganha a 7ª vaga para os playoffs no leste. Então, o vencedor desse jogo vai conseguir a 7ª vaga e vai enfrentar na primeira rodada o segundo colocado da Conferência Leste, que no caso foi o Boston Celtics. Já o vencedor desse segundo jogo aqui, entre Chicago e Toronto Raptors, vai ter a oportunidade de conquistar a 8ª vaga, né, de conquistar a última vaga na Conferência Leste, se vencer o perdedor do jogo 1. Então, o perdedor do jogo 1 enfrenta o vencedor desse segundo jogo e quem vencer ocupa a 8ª vaga e encara o primeiro colocado da Conferência Leste, que no caso é o Milwaukee Bucks. Então, quem se classifica no play-in é o vencedor, usando de novo a Conferência Leste aqui como exemplo. O vencedor do jogo entre Miami e Hawks e o vencedor do jogo entre o perdedor do jogo 1 e o vencedor desse jogo 2. É bem simples de entender. Na teoria, parece ser mais complicado do que é na prática, mas é muito fácil. É muito fácil. O vencedor do primeiro jogo classifica direto, o perdedor do primeiro jogo enfrenta o vencedor do segundo e quem vencer consegue a 8ª vaga. É bem simples de entender. Então, explicado o torneio, vamos aqui para as análises, né? Porque eu não irei deixar de palpitar neste torneio maravilhoso. Nesse ano, teremos no play-in os seguintes confrontos. No leste, Hawks e Miami, né, se enfrentam no jogo 1 e Chicago e Toronto se enfrentam aqui no jogo 2 da Conferência Leste. Já na Conferência Oeste, teremos Minnesota e Lakers se enfrentando no jogo 1 e Oklahoma e Pelicans se enfrentando no jogo 2 na Conferência Oeste. Então, vamos começar aqui falando sobre o play-in no leste. Vamos começar aqui analisando Atlanta e Miami Heat. Bom, o Miami joga em casa, né? O Miami tem o direito de jogar em casa, porque terminou na frente da equipe do Atlanta Hawks. Na temporada, essas equipes se enfrentaram 4 vezes, o Heat ganhou 3 e perdeu apenas uma, tá? Então o retrospecto é favorável para o Miami Heat. O Atlanta fechou a temporada com o 3º melhor ataque, só que com a 5ª pior defesa, ou seja, é um time extremamente desequilibrado, que tem um treinador que assumiu recentemente, né? O Quinn Snyder chegou agora, né, no Atlanta Hawks, então é um time que oscila bastante. Já o Miami Heat teve a 2ª melhor defesa de toda a temporada, foi uma defesa que funcionou super bem, só que em compensação teve o pior ataque da temporada regular. Então, um time que é desequilibrado, só que tem ao seu favor uma das melhores defesas de toda a NBA. Bom, falando sobre a minha visão desse jogo, é o seguinte: eu acho que o Jimmy Butler pode acabar sendo um diferencial muito grande nesse jogo. O Jimmy Butler e o fator casa, né? O fator casa também é um diferencial muito grande. Só que o Jimmy Butler, por estar vivendo um momento fantástico, né? O Jimmy Butler vive o seu melhor momento na temporada, ele fechou a temporada jogando o seu melhor basquete. Para mim, o Butler pode ser um ponto de desequilíbrio, até porque o Atlanta Hawks não tem defensores de um nível
sabe, elite, sabe? Tem o DeAndre Hunter, que é um bom defensor, só que não é um defensor de elite. E para parar o Jimmy Butler, o ideal é ter um defensor de elite no elenco, e isso o Hawks acaba não tendo, né? A rotação do Miami também, ela me passa mais confiança em um jogo decisivo do que a do Hawks. Eu acho que a rotação do Hawks, apesar de poder ser considerada mais talentosa, ela é mais desequilibrada do que a do Heat. O Heat pode não ter o melhor elenco do mundo, e de fato não tem, mas tem um elenco que é muito sólido. É um elenco muito sólido e jogadores que já estão acostumados em disputar o playoff. São jogadores cascudos pra caramba. Já o Hawks não tem isso ao seu favor, né? O Hawks tem ali um starting five muito bom, muito talentoso, que tem um Trae Young que é um diferencial muito grande. Só que o banco, por exemplo, tem muitos jogadores jovens e jogadores que defensivamente não são tão bons assim. Então a rotação do Heat me passa um pouquinho mais de confiança. E falando sobre o aspecto tático do jogo, eu acredito que o Hawks vai ter uma dificuldade muito grande em defender o Butler e em defender e em lidar com o pick and roll entre Tyler Hero e Bam Adebayo. Para mim, esses dois, Hero e Adebayo, se trabalharem muito no pick and roll, vão machucar demais essa defesa do Atlanta Hawks, que, de novo, foi a quinta pior defesa de toda a temporada. Então, para mim, o Atlanta Hawks entra nesse jogo em desvantagem e o meu palpite é que Miami vence, tá? Miami vence e enfrenta o Boston Celtics na primeira rodada dos playoffs. Falando agora sobre o segundo confronto nesse play-in do leste, que é Chicago e Toronto Raptors. Bom, o Toronto joga em casa, né? Tem a vantagem de jogar no Canadá, e eu vou te falar uma coisa, se tem um time que aproveita muito o fator casa, é o Toronto Raptors. O Raptors é um dos times mais difíceis de se enfrentar jogando dentro de casa, né? Na temporada, o Toronto enfrentou o Chicago 3 vezes e ganhou 2, perdendo apenas uma, né? Os dois times terminaram, né, a temporada com números ofensivos e defensivos bem parecidos, só que o Toronto teve uma defesa um pouco melhor do que a do Chicago Bulls. É um confronto equilibrado, tá? Eu acho que é um confronto bem equilibrado, tá? Se o Raptors jogasse o que jogou temporada passada, seria um confronto muito desequilibrado, porque o Raptors jogou muito temporada passada. Mas nessa, o time acabou tendo uma queda muito grande de qualidade. Então, esse é um jogo equilibrado. Falando agora sobre a minha visão do jogo, seguinte. O DeMar DeRozan e o Zach LaVine podem acabar gerando muitos problemas para o Toronto Raptors. Só que Toronto tem peças que podem neutralizar esses dois, como o Giannunobi, como o Gary Trent, como o Pascal Siakam. São jogadores que defensivamente conseguem dar uma desacelerada tanto no DeRozan como no LaVine, que são as duas maiores armas ofensivas desse time do Chicago. E como o Bulls tem uma fragilidade muito grande na sua defesa do garrafão, porque o Vucevic não defende nada, não defende absolutamente nada, eu acho que o Toronto Raptors tem condições, sim, de dominar o Chicago Bulls, tá? Tem condições, sim, de dominar o Chicago, tanto na defesa como no ataque, né? O Toronto deve explorar pra caramba o jogo por dentro, deve infiltrar pra caramba com o Siakam, com o Barnes, né? Deve utilizar o VanVleet como um criador de corredor, né? Deve colocar o VanVleet junto com o Gary Trent totalmente espaçados para atrair a defesa do Bulls e abrir corredores para infiltrar. Então, eu acho que o Toronto vai ter um volume muito grande jogando por dentro. O Nick Nurse é um treinador muito inteligente, então ele vai saber explorar as brechas desse time do Bulls. E como o Billy Donovan não tem a mesma sagacidade do Nick Nurse, eu acho que o Nurse vai ter muito mais facilidade em dar um nó tático no Chicago do que o Billy Donovan fazer a mesma coisa no Toronto. Então, para mim é um jogo equilibrado, é um confronto equilibrado, só que o Toronto tem condições de desequilibrar esse jogo. Eu acho que o Toronto tem mais peças, tem mais material humano para desequilibrar nesse jogo do que o Chicago Bulls, que é um time que depende muito do LaVine e do DeRozan. Então, meu palpite para esse jogo é Toronto Raptors vencendo e indo decidir a 8ª vaga contra o Atlanta Hawks. Então, meus palpites aqui para o leste são Miami vencendo Atlanta no jogo 1
e Toronto vencendo aí o jogo 2 contra o Chicago Bulls e indo decidir a 8ª vaga contra o Atlanta Hawks, né? Nos meus palpites, o Chicago fica de fora. O Chicago é eliminado aí, né, da temporada. Indo agora para os confrontos na Conferência Oeste, começando com o principal jogo, né, que é o jogo 1, né? Na verdade, não é o principal jogo, é o jogo 1 entre Minnesota e Los Angeles Lakers, né? Bom, Lakers joga em casa, né? O Lakers joga em Los Angeles, terminou na frente do Minnesota Timberwolves. Na temporada, o Lakers perdeu dois jogos e venceu apenas um contra o Minnesota, então o retrospecto é favorável para o Minnesota, levando em consideração o retrospecto da temporada. O Lakers fechou a temporada regular com um ataque top 6 e uma defesa que não conseguiu ter números tão bons assim, né? O Lakers não foi uma das melhores defesas da temporada. Já a Minnesota terminou com números defensivos e ofensivos muito parecidos, né, cara? O Minnesota, em média, entregou 115,8 pontos e sofreu também 115,8 pontos. Então, o Minnesota terminou na média, tanto na defesa como no ataque. Algo que pode ser um grande desequilíbrio nesse jogo é o fato de Gobert e Jaden McDaniels não jogarem, né? Os dois não vão jogar contra o Los Angeles Lakers. O Gobert foi suspenso por conta, né, do soco que ele deu no Kyle Anderson na última partida entre Minnesota e New Orleans Pelicans. O Minnesota resolveu suspender o Rudy Gobert e ele não viaja para Los Angeles. E o Jaden McDaniels acabou dando um soco na parede, né, durante o intervalo do jogo entre Pelicans e Wolves e acabou lesionando a mão e também não enfrenta o Lakers. Então essas duas ausências, para mim, podem desequilibrar muito a partida, porque sem ter esses dois, o Minnesota não vai conseguir ter nenhum matchup compatível com LeBron e Anthony Davis. Porque no cenário ideal, o Rudy Gobert seria o responsável pela marcação ao AD e o McDaniel seria o responsável pela marcação no LeBron. Tanto que no último jogo entre essas duas equipes, Gobert e McDaniels foram muito bem defendendo o LeBron e o AD. E sem ter esses dois caras, o Minnesota não vai ter quem marcar o LeBron e o Anthony Davis. E para piorar a vida do Minnesota, tanto o LeBron quanto o AD vivem os seus melhores momentos na temporada, né? Vivem o seu melhor momento na temporada. A dupla vive um momento muito bom, né? O LeBron, inclusive, fecha a temporada metendo 8 bolas de 3 contra o Utah Jazz. E o Anthony Davis fecha a temporada com a sua melhor média em rebotes na carreira. Então, é um cenário muito ruim para o Minnesota. Joga fora de casa, joga sem McDaniels e Gobert, que são seus dois melhores defensores, e enfrenta dois caras que vivem um momento mágico na temporada. Então, é um cenário que é muito desfavorável para o Minnesota e muito favorável para o Lakers, por isso que o meu palpite é Los Angeles vencendo e garantindo a 7ª vaga no Oeste, enfrentando o Memphis na primeira rodada. Meu palpite é Lakers. Falando agora sobre o outro confronto entre Pelicans e Oklahoma. Bom, New Orleans terminou na frente do Oklahoma, então o Pelicans tem a vantagem de jogar em casa. O jogo vai ser em New Orleans. Na temporada, esses dois times se enfrentaram 4 vezes e o Pelicans venceu 3, perdeu apenas uma. O Pelicans fechou a temporada no top 15 ofensivo e top 9 defensivo, então o Pelicans conseguiu ter números bem sólidos, tanto no ataque como na defesa. Já o Oklahoma finalizou a temporada no top 5 ofensivo, né? O Oklahoma foi um dos melhores ataques da temporada, um ataque muito móvel, muito produtivo. O Daguiano é um treinador com DNA ofensivo muito grande, muito forte. E o Oklahoma terminou no top 20 defensivo, né? A defesa do Oklahoma não foi tão bem, mas não foi tão ruim quanto esperávamos, né? Porque um time sem um pivô tende a ser um time muito frágil, mas o Oklahoma em vários jogos conseguiu mascarar, né, a ausência de um pivô. Bom, nesse jogo eu vejo a velocidade do Thunder, né, a velocidade do Thunder em transição, sendo um ponto favorável ao Thunder. Eu acho que é algo que o Thunder pode usar muito, né? O Thunder é um time muito veloz, é um time que sai muito rápido da defesa. É um time que tem Shai, Jalen Williams, Josh Giddey, que são jogadores excelentes na transição. É um time muito leve, né? É um time muito leve, muito móvel, uma rotação muito móvel. Então isso pode ser usado para machucar o New Orleans Pelicans. Só que o Pelicans tem ao seu favor 2 jogadores
que podem desacelerar esse ataque do Thunder, que são Trey Murphy e o Herb Jones, né? São dois jogadores que defendem muito bem em transição, são dois jogadores que recompõem muito bem e são jogadores extremamente versáteis, que marcam pelo menos aí umas 2, 3 posições. Então, esses dois caras podem acabar tirando essa arma tão forte do Thunder, que é a velocidade. E o Pelicans pode conseguir desacelerar ainda mais o Thunder se controlar os turnovers, né? Algo que faz o Thunder vencer muitos jogos é capitalizar bem em cima de turnovers. O Thunder é um time que costuma forçar muitos turnovers e consegue pontuar muito bem após esses turnovers. Só que toda vez que o Thunder enfrentou uma equipe que cuidou bem da bola, que não deu bola de graça, o Thunder teve dificuldade. Então, se o Pelicans tiver o Herb Jones, o Trey Murphy conseguindo, né, recompor bem, e se o Pelicans tiver ali um Brandon Ingram e um CJ McCollum cuidando bem da bola, não cedendo turnovers, o Pelicans tem uma chance muito grande de controlar o ritmo da partida. E se o Pelicans controlar o ritmo do jogo, para mim o Pelicans tem tudo para vencer, porque é um time que tem um dos melhores jogadores da NBA nessas últimas 4 semanas, que é o Brandon Ingram. Poucos jogadores entram nessa pós-temporada tão quentes quanto o Brandon Ingram. Então, o Pelicans tem o Brandon Ingram, tem o Valanciunas, que tende a ter pelo menos aí uns 15, 18 rebotes, né, nesse jogo, porque é um pivô que é um ótimo reboteiro, que trabalha bem no post e vai enfrentar um time que não tem um cara para bater de frente com ele. Tem o CJ McCollum, que é um baita de um diferencial no mano a mano. Tem Trey Murphy, Herb Jones, que espaçam muito bem a quadra, principalmente o Trey Murphy. O banco do Pelicans é um banco bem talentoso e bem agressivo, bem físico. É um banco melhor do que o do Thunder. Então, o desenho desse jogo me parece mais favorável para o Pelicans. Apesar de eu achar que o Thunder pode surpreender, porque é um time muito veloz, é um time que joga sem pressão nenhuma, porque só de estar no play-in já é uma grande vitória. Eu acho que o desenho do jogo é mais favorável para o Pelicans, e se o Pelicans conseguir desacelerar esse time do Thunder, tende a conquistar a vitória. Então, meu palpite aqui é New Orleans vencendo o Oklahoma e enfrentando o Minnesota pela última vaga no Oeste. Então, bom, na minha opinião, então, quem consegue as vagas diretas aqui para os playoffs serão Miami pelo leste e o Lakers pelo oeste. E aí, nesse meu desenho, Hawks e Toronto se enfrentam pela última vaga no leste e Pelicans e Minnesota se enfrentam pela última vaga no oeste. Dando aqui o meu palpite, né, para esses possíveis confrontos, seguinte: Hawks e Toronto, né? O Hawks teria a vantagem de jogar em casa, se eu não me engano, o Hawks teria a vantagem de jogar em casa. Na temporada, Hawks e Toronto se enfrentaram 3 vezes, o Hawks ganhou 2, só que aqui perdeu por mais de 30 pontos. Então o Toronto já mostrou que consegue, né, amassar o Atlanta Hawks, né, cara? O Trae Young, nesse jogo, seria um diferencial muito grande, até porque o Raptors tem uma certa dificuldade em defender guards pontuadores, né, cara? Apesar do Raptors ter ali um OG Anunoby, um Pascal Siakam e um Gary Trent que podem desacelerar bem, né, jogadores com volume muito alto de jogo, quando é um armador com esse volume de jogo, o Raptors costuma ter muita dificuldade. E o Trae Young é um puta de um scorer, né? Um jogador ofensivo muito forte. Então o Trae Young pode ser um diferencial. E outro cara que pode acabar sendo um diferencial nesse possível confronto é o Bogdanovic, né? O Bogdanovic é um jogador que fez uma temporada muito boa depois que ele conseguiu se manter saudável. Ele fechou muito bem a temporada, conseguiu ter bons números e é um jogador que espaça bem demais a quadra e que tem um ótimo volume e que seria um ótimo desafogo para o Trae Young, porque em algumas posses, se o Trae Young ficar encaixotado, que pode acontecer, porque o Raptors é um time que defende muito bem, o Bogdanovic seria esse desafogo. Então, Bogdanovic também poderia ser um ponto de desequilíbrio na partida. E se o DeJounte Murray conseguir neutralizar bem o Fred VanVleet, esse pode ser um jogo muito bom para o Atlanta. Acho que seria um jogo muito equilibrado, acho que seria um jogo decidido nas últimas posses, mas por conta do Trae Young e pelo DeJounte Murray ter condições de parar o Fred VanVleet,
esse é um jogo que eu diria que o Hawks pode vencer. Então, meu palpite nesse possível confronto entre Hawks e Toronto seria Hawks passando e enfrentando o Milwaukee Bucks. E agora, né, falando sobre esse possível jogo entre Pelicans e Minnesota. Bom, Minnesota, na teoria, teria a vantagem de jogar em casa. Na temporada, Minnesota ganhou 2 vezes do Pelicans e perdeu apenas uma, então retrospecto é favorável ao Minnesota. Se o Rudy Gobert e o Jaden McDaniels jogarem, né, se os dois conseguirem voltar para esse jogo, né, entre Pelicans e Minnesota, eu acho que o Minnesota teria boas chances, principalmente por conta do McDaniels, que seria, né, o matchup mais... Seria o melhor matchup, né, para o Brandon Ingram. Então, se o McDaniels voltar para esse jogo, eu acho que o Minnesota tem boas chances, porque o McDaniels conseguiria desacelerar o Brandon Ingram. Só que, um ponto que é muito favorável para o New Orleans Pelicans é a sua defesa, né? O Pelicans tem uma defesa muito boa, tá? Uma defesa muito consistente. Herb Jones, Trey Murphy, o próprio Brandon Ingram, né, são jogadores que têm uma boa defesa, e são caras que poderiam, por exemplo, limitar muito o jogo do Anthony Edwards, né? O Anthony Edwards que tem sido essa válvula de escape do ataque do Minnesota, quando tudo encaixota, quando o Towns não consegue espaçar muito bem a quadra, quando o Towns não consegue ter uma boa, sabe, um bom volume de jogo, o Anthony Edwards é esse cara que pega a bola, chama o jogo num contra um, e se o Pelicans conseguir neutralizar o Anthony Edwards com o Trey Murphy e com o Herb Jones, o Pelicans teria boas chances. Claro que o Minnesota teria ali outras peças, né, para serem utilizadas no ataque, como Mike Conley, como o próprio Karl Anthony Towns, talvez, mas sem o Anthony Edwards, o Minnesota teria muitas dificuldades no ataque, muitas dificuldades mesmo. O perímetro do Pelicans também é um ponto a ser considerado, porque o Pelicans é um time que espaça muito bem a quadra, né? O Trey Murphy, inclusive, teve números incríveis no perímetro nessa temporada. Então, apesar de eu enxergar um jogo equilibrado, principalmente se Gobert e McDaniels jogarem, eu acho que o Pelicans tem alguns jogadores que individualmente podem desequilibrar muito essa partida. Então, meu palpite nesse possível confronto entre Pelicans e Minnesota seria o Pelicans vencendo e indo enfrentar o Denver Nuggets no primeiro round. Então, para deixar registrado, na Conferência Leste, para mim, Miami e Hawks se classificam, e no Oeste, Lakers e Pelicans conquistam as últimas 2 vagas para o playoff no Oeste, tá bom? E aí, concorda com as minhas análises? Discorda? Comenta aqui que eu quero saber. Deixe aqui os seus palpites para o play-in, que eu quero muito saber. Lembrando, galera, que eu só irei palpitar nos playoffs quando os confrontos estiverem definidos. Então, para quem aí já está querendo que, Luiz, seu palpite é para o playoff. Calma, quando o play-in terminar e os confrontos do playoff estiverem definidos, eu irei aqui palpitar nos playoffs. Hoje, só play-in, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha. E se quiser acompanhar todos os jogos do play-in ao vivo e com a melhor qualidade, NBA League Pass é a melhor opção. Lá você vai conseguir ter acesso a todos os jogos com a melhor qualidade possível e ao vivo. Então, não perca essa oportunidade. Garanta já o seu NBA League Pass com desconto e com 7 dias grátis, clicando no link que está no primeiro comentário fixado. Utilizando esse link, você consegue o League Pass com todos esses benefícios. Então, fica aí a dica. É isso, tá bom? Tamo junto. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, turma.